Olá, tudo bem? Agora nós iremos falar na progressão geométrica. O que é uma progressão geométrica? Acompanhe aqui comigo. Uma progressão geométrica, chamada PG, é aquela sequência em que cada termo a partir do segundo é o anterior multiplicado por uma constante chamada razão da PG. Por exemplo, se eu chegasse aqui e estivesse interessado em ver se essas sequências são progressões geométricas ou não. Se eu tivesse 1, 2, 4, 8, 16, 32 e assim sucessivamente. Vê que para passar do primeiro para o segundo, eu multipliquei por 2. Para passar do segundo para o terceiro, eu multipliquei por 2. Assim, estou sempre multiplicando por 2. Então, dizemos que isso é uma progressão geométrica de razão Q igual a 2. Se nós tivéssemos, por exemplo, a sequência 3, 1, 1/3, 1/9, 1/9, 1/27 e assim sucessivamente. Isso é uma progressão geométrica? Sim. Para passar para aqui, eu multipliquei por 1/3 ou dividi por 3. Aqui, multipliquei por 1/3. Cada vez que eu vou passando para um termo seguinte, eu vou multiplicando por 1/3. Então, isso é uma PG de razão 1/3. Essa é uma PG de razão 1/3. Se eu tivesse, por exemplo, uma sequência do tipo assim, 3 menos 6, 12 menos 24 e assim sucessivamente, 48. Vê que para passar para o termo seguinte aqui, eu multipliquei por menos 2. Aqui também, menos 2, multipliquei por menos 2. Não é verdade? 12 vezes menos 2 também vai dar menos 24. Então, isso é uma PG de razão Q igual a menos 2. Rui, e se eu tivesse uma sequência do tipo 5, 5, 5, 5 e assim sucessivamente? Vê que para passar para o termo seguinte, eu estou sempre multiplicando por quanto? Por 1. Então, isso aqui também vai ser uma PG, mas vai ser uma PG de razão 1. E se por acaso eu tivesse uma sequência do tipo 3, 0, 0, 0, 0 e assim sucessivamente? Vê que para passar para o termo seguinte, eu fui sempre multiplicando por 0. Então a gente diria que é uma PG de razão 0. Nós podemos classificar essas progressões geométricas. Como assim? Você olha para os termos aí, dessa progressão. Você vê que aqui, os termos estão crescendo, não é verdade? Então a gente diria aqui que essa é uma PG crescente. Essa é uma PG crescente. Essa PG é classificada como crescente. Já nessa próxima, você tem uma progressão geométrica decrescente. Você vê que os termos aí estão cada vez menores. Está até associado a quando você multiplicar um número, por exemplo, positivo, por um número entre 0 e 1, você vai tendo valores cada vez menores. E por um valor maior que 1, cada vez maiores. E por um valor igual a 1, sempre o mesmo valor. Já essa progressão geométrica aqui, você observa que os termos, eles
decrescem e crescem, decrescem e crescem, porque passam de um positivo para um negativo. Toda vez que isso acontecer, a gente diz que a PG é oscilante. Um detalhe importante, que a PG oscilante, a sua razão tem que ser sempre negativa, porque ela deve ir mudando de sinal. E você muda o sinal de um número quando você multiplica por um número negativo. Aqui, quando a razão for 1, será sempre uma PG constante. PG constante vai ter sempre a razão igual a 1. E essa PG, em que o primeiro termo, o nosso A1, ele é diferente de 1, e os termos seguintes são todos iguais a 0, nós dizemos que é uma PG estacionária. É como se você tivesse um carro, e esse carro tinha uma velocidade, o quê? 3, e passou a ter uma velocidade 0. Então, essa é a chamada PG estacionária. Tá legal? Então, a progressão geométrica, nós não podemos esquecer que é aquela sequência em que cada termo a partir do segundo é o anterior multiplicado por uma constante. Cada termo a partir do segundo é o anterior multiplicado por uma constante. E o que é que a gente faz aqui, por exemplo, para achar essa razão? Se para passar para o termo seguinte eu multiplico sempre por uma razão, para achar essa razão, nós podemos pegar um termo e dividir pelo seu anterior. Se nós pegarmos um termo e dividir pelo seu anterior, nós vamos ter sempre a razão, desde que a gente pegue um termo e divida pelo anterior. Cuidado aqui para evitar a chamada divisão por zero, né? Porque não existe a divisão por zero. Então, quando você tiver termos aí que são nulos, você deve fazer isso. Então, eu posso pegar um termo e dividir pelo anterior. Por exemplo, aqui eu queria saber a razão dessa, eu posso pegar esse termo, que é 16, e dividir pelo anterior, que é 8, e acharia que a razão era 2. Então, progressão geométrica é assim. Para a gente achar o quê? A razão, nós pegamos um termo e dividimos pelo termo anterior. Aí agora nós vamos aproveitar isso aqui para fazer o seguinte: nós vamos falar no chamado termo geral de uma progressão geométrica. Se liga aqui comigo. Rui, como é o termo geral de uma progressão geométrica? Sim. Como é que a gente faz para encontrar esse chamado termo geral da PG, o termo geral da progressão geométrica? Nós já aprendemos que numa PG, cada termo a partir do segundo é o anterior multiplicado por um ao quê? Constante. Essa constante é chamada de quê? Razão da PG. Sempre que eu quero passar para o termo seguinte, a gente sabe que multiplica por uma constante. Se eu quiser voltar, claro, eu vou dividir por essa constante. Então, nós vamos ter o seguinte: observa que o segundo termo é o primeiro vezes a razão. Aí, se eu chego aqui e multiplico isso aqui pela razão, eu vou obter o terceiro termo. Então, o terceiro termo vai ser o primeiro vezes a razão, vezes a razão, vezes a razão ao quadrado. Já o quarto termo, se eu pegar esse terceiro aqui e multiplicar pela razão, nós vamos ficar com a razão ao cubo. O quinto termo, Rui, vai ser o primeiro termo vezes a razão elevado ao quê? A quarta. Então, observa que já tem uma regularidade aqui, ó. Quando você tem o segundo termo, aqui o expoente é 1. Quando for 3,
aqui o expoente é 2. Quando for 4, o expoente é 3. Quando for 5, o expoente é 4. Dá para perceber que quando for o enésimo termo, você vai ter que o expoente é n menos 1. Vamos entender isso aqui, ó. Vamos ver como é que é essa expressão do termo geral. Nós temos o seguinte, que é que a gente tem aqui? É como se você estivesse naquele lance de um prédio, você está no primeiro andar e quer passar para o 10º. Aí você tem que subir 9 andares. Mas cada vez que você avança um andar, você multiplica pela razão, porque na PG é assim. Cada vez que a gente avança um termo, eu vou multiplicar por essa constante, que é a razão da PG. Então, o que é que nós temos? Se eu estou no primeiro, eu quero chegar ao 10º, eu tenho que avançar 9 termos, então é Q a nona. Se eu estou no primeiro e quero chegar ao 5º, eu tenho que avançar 4 termos, então é Q a quarta. A 5 é a 1, que é a quarta. Então, nós vamos ter o seguinte, se eu estou no primeiro e quero chegar no enésimo, eu tenho que avançar n menos 1. Então, a n é igual a 1 vezes Q elevado a n menos 1, não é verdade? Agora, vamos ver como é que nós aplicamos esse termo geral e essa definição de PG nas questões. Olha, primeira questão. Numa escola com 512 alunos, um aluno ele foi diagnosticado com o vírus do sarampo. E aí? Se esse aluno permanece na escola, o vírus se propaga da seguinte forma. No primeiro dia, um aluno estaria contaminado. No segundo dia, o que é que aconteceria? 2 estariam contaminados. No terceiro dia, 4, e assim sucessivamente. Então, eu tenho uma sequência, e essa sequência é uma PG. O A1 é 1, o A2 é 2, o A3 é 4, e assim sucessivamente. Aí você vê aqui que nós temos uma PG, que a razão aqui, na verdade, é 2 dividido por 1, a razão é 2. Ele quer saber quando é que todos os alunos, os 512 alunos, vão ser contaminados. Ou seja, ele quer saber quando é que o AN vai ser igual a 512. Então, a gente vai usar a expressão do termo geral, que a n é igual a 1 vezes q elevado a n menos 1. Isso é igual a 512. O A1 é igual a 1, a razão é 2 elevado a n menos 1. Isso é igual a 512. Isso vai ficar que 2 elevado a n menos 1 é igual a 512. Mais 512 nós podemos fatorar. E 512, ó, por 2 dá 256, por 2 dá 128, que por 2 dá 64, por 2 dá 32, por 2 dá 16, por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Ou seja, é 2 elevado a 9. Quando você tem potências iguais e as bases são iguais, resta os expoentes serem iguais. Então, a gente vai ter que n é igual a 10. Ou seja, no 10º dia, nós precisamos, vamos ter aí todos o quê? Todos os alunos, os 512 alunos da escola estarão contaminados. Então, usamos aí a expressão do termo geral, tá legal? Vamos para mais um probleminha aqui, que diz o seguinte, ó. Numa progressão geométrica estritamente crescente, com razão igual ao triplo do primeiro termo. Então, eu vou chegar aqui, ó. Eu tenho uma PG, eu vou chegar aqui, minha PG, que a razão Q é 3 vezes o primeiro termo, 3 vezes a 1, é uma PG. E o quarto termo, olha o que ele falou, o quarto termo
é 16.875. É correto afirmar. Vamos ver como é essa PG aqui. Eu sei que eu vou usar a expressão do termo geral, que a n é igual a 1 vezes q elevado a n menos 1. Vou usar a expressão do termo geral. Então, eu sei que A4, né? A4 vai ser o seguinte. Como é que vai ser A4 aí, Rui? A4 vai ser A1 vezes Q elevado a 4 menos 1. Isso é 16.875. A razão, então, vai ficar A1 vezes Q a terceira é igual a 16.875. A1 aqui, mas a razão é 3A1 elevado à terceira é 16.875. Isso aqui vai ficar A1, 3 à terceira é 27, A1 à terceira igual a 16.875. Isso nós vamos ter 27A1 à quarta é igual a 16.875. Esse 27 que está multiplicando, ele vem para cá dividindo, e você vai ter 16.875, isso dividido por 27. Olha, 16.875 dividido por 27, você vai ter aí 16.875. Ao dividir por 27, você vai ter 625. Então, A1 à quarta é 625. E se fatorarmos, por exemplo, 625, nós iremos obter 5 à quarta. Então, A1 é igual a 5. Claro que a razão é igual a 3 vezes 5, 15. Então, encontramos o A1 e encontramos o A5, a razão. Se a gente encontrou o A1 e encontrou a razão, nós temos possibilidade de encontrar qualquer termo da nossa PG, que é 5, aí 5 vezes 15 dá 75, não é verdade? 75 vezes 15. 75 vezes 15, nós vamos ter aí que é 75 vezes 15, vai dar 600. Deixa eu ver, 75 vezes 15, né? Nós vamos ter aí 75 vezes 10, vai dar 750 vai dar 1.125. E assim sucessivamente, tá legal? Então, essa é uma PG que o primeiro termo ele vale 5 e a razão vale 15. Aí nós vamos ver aqui o que é que ele tem aqui na sequência. Ele vai fazer algumas afirmações. Ele pergunta o que é correto afirmar, na verdade. Então vamos lá. O terceiro termo é igual a 9 vezes o primeiro. Veja, eu sei que na PG A3 é igual a A1, que é ao quadrado. Então A3 é A1, 15 ao quadrado. 15 ao quadrado não dá 9. 15 ao quadrado dá 225 vezes. Então já é falso, porque vão ser 225 vezes. A soma dos três, dos três primeiros termos é igual a 241 vezes o primeiro. Veja, quando eu quero a soma dos três primeiros termos, eu quero o A1 mais o A2 mais o A3. Eu quero A1, A2 é A1 vezes Q, e
A3 é A1, que é o quadrado. Isso vai ser A1 mais 15A1, porque a razão é 15, mais 225A1, como a gente fez ali. Então, vai dar 241A1. Então, está correto, né? Está corretíssimo aqui essa afirmação. Porque a razão é 15, né? Então, vamos recapitular aqui. 15 ao quadrado dá 225. 225 com 15 dá 240. Então, vai dar 241. Então, a resposta aí, ela encontra-se na alternativa B. Tá legal? E agora, vamos para mais uma questãozinha aqui, que diz o seguinte. Numa progressão geométrica, o segundo e o sétimo termos valem respectivamente 32 e quanto? 243. Então, você tem uma PGzinha. Nessa tua PG, o segundo vale quanto? Vale 32. E o sétimo termo vale quanto? Vale 243. Mas eu sei que A2, usando a expressão do termo geral, que a n é igual a 1, q elevado a n menos 1, nós vamos ter o seguinte, que A2 é igual a 1 vezes q, é 32, na verdade. E eu sei que A7 é A1, que é a sexta. Isso é igual a quanto? 243. Olha o que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou desmembrar isso aqui, A1Q, ou então posso pegar aqui, ó, e substituir. Chegar aqui e fazer assim. Rui, quem é A1, por exemplo? A1 é igual a 32 sobre Q. E nós pegarmos isso e substituir lá na outra equação, que você vai ficar 32 sobre Q vezes Q a sexta é igual a 243. Isso vai dar Q a quinta, porque repete a base, subtrai os expoentes. Isso é 243 dividido por 32. Mas se fatorarmos, por exemplo, 243, vai dar 3 a quinta. E 32 é 2 a quinta. Então, Q é 3 sobre 2. Claro que se Q é 3 sobre 2, A1 vai ser igual ao quê? A1 vai ser 32 dividido por 3 sobre 2. Porque nós estamos usando aquilo ali, né? Então, a gente vai ter, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Vai ser 64 sobre 3. Rui, então eu já achei o primeiro termo e achei a razão. Agora, nós podemos encontrar o quarto termo, que o quarto termo é igual ao quê? O quarto termo, ele vai ser A1 vezes Q a terceira. Então, o quarto termo vai ser o A1, que é quanto? Vai ser 64 dividido por 3, vezes 3 meios a terceira. Ou seja, o meio a 4 vai ser 64 sobre 3, 3 a terceira é 27 e 2 a terceira é 8. 64 dividido por 8 dá 8 e 27 dividido por 3 dá 9. Então, 8 vezes 9, 72. Tá legal? Então, aqui a resposta é 72. Então, o que é que aprendemos na progressão geométrica aí? Nós aprendemos que uma progressão geométrica é aquela sequência em que cada termo, a partir do segundo, é o anterior multiplicado por uma constante. Essa constante é chamada razão da PG. E não esquece que o AN, o enésimo termo, ele é sempre o primeiro termo multiplicado por essa razão elevado a n menos 1.